Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, por favor. Vai ser no capítulo, deixa eu achar aqui. Segura um minuto. Abra comigo Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Gênesis 12. Quem achou diz achei. Quem não achou diz misericórdia. Meu Deus, nós estamos esperando. Glória a Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor tinha lhe dito. Repita comigo: assim partiu Abrão como o Senhor tinha lhe dito. Amém, amém. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló filho do seu irmão, e toda a fazenda que haviam adquirido as almas que acrescentaram em Harã, e saíram à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar, repita comigo: altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se ali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel, oriente e Ai. E edificou ali um altar, onde o Senhor invocou, ao Senhor invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo até a banda do sul. Preste atenção, olha aqui para mim. Eu vou ler rapidinho, não precisa mudar, deixa eu ler só esse pedaço aqui, ó. E houve contenda entre pastores de gado e Abrão. Isso aqui é o capítulo 13, o versículo 7. E a gente encerra a leitura do texto aqui. E os cananeus e fariseus habitaram na terra de Harã, e disse a Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim e escolhe para onde tu queres ir, direita ou esquerda. E levantou Ló, e os seus olhos viram os campos do Jordão, a campina, que era parecida antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como terra do Egito. E então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e as tendas até Sodoma. Foi grande o local onde eles separaram ali e se dividiram. Eu quero que você preste atenção só nesse final aqui. E disse o Senhor a Abrão: depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha para esse lugar, para a banda do norte, sul, oriente e ocidente, porque toda a terra que vê eu darei a ti e a tua semente para sempre. Vamos lá, deixa eu tentar ajudar aqui. Deus chega para um homem, o nome dele era Abrão, que depois Deus muda o nome para Abraão. Ravi, tira para mim aqui, por favor. E ele diz o seguinte: eu quero que você saia desse local que você está, desse local de conforto. Todo mundo olha para mim. Desse local, junto com a sua família, e deixa para trás esse local, a tua parentela, que eu te levarei e te abençoarei. E a promessa do Senhor é o seguinte: uma grande nação, várias nações virão a partir de ti, mas todos aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. Você consegue enxergar o tamanho dessa promessa?
de você ser um filho e uma filha escolhida por Deus, a ponto de que todas as pessoas que se aproximarem de ti serão abençoadas? Não é uma bênção entregue única e exclusivamente a Abraão. Não é uma palavra de bênção onde Deus trouxe e entregou a Abraão. Não, aquilo foi um motivo, foi a palavra, foi o direcionamento que ele teve para sair do local de onde ele estava. Agora preste atenção o que Deus faz. Deus faz assim: todos que te abençoarem, eu te abençoarei. E aí ele diz assim: você será pai de muitas nações. O que é que Deus disse? Eu abençoarei as muitas nações que sairão de ti. Foi isso que Deus disse, irmão. Deus disse o seguinte: as pessoas que entenderem quem eu sou, as pessoas que entenderem os meus princípios e o conceito de Deus que eu fiz contigo e te abençoarem, eu abençoarei todos eles. A bênção do Senhor está em olhar para Ele e obedecer nos mínimos detalhes aquilo que Ele nos manda. Porque tem gente que gosta de obedecer por metade. Ei, faz o seguinte: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas Deus não disse a Abraão para onde ele ia. Agora o que é que Abraão faz? Mas eu tenho um sobrinho que não tem pai. Mas eu tenho um parente, alguém que eu não posso deixar só. E aí são as coisas que começam a te amarrar para não permitir que você viva o que Deus tem para você. Mas Ló foi com ele, a palavra diz, e ele pegou o seu sobrinho Ló e foi. Agora preste atenção, a bênção estava sobre quem? Sobre Abraão. E o que aconteceu com Ló? Foi abençoado. Mas sabe qual foi o desafio? Ló não estava debaixo da palavra do Senhor e Ló não estava obedecendo o que o Senhor dizia. Ló estava indo porque precisava de um apoio. Precisava de quem? Precisava do tio. Você nunca vai sair do seu lugar de conforto para se apoiar em outra pessoa. Se você fizer isso, você está fadado a chegar um dia e dizer assim: eu não quero mais conversa contigo, vai tu para o meu lado que eu vou para o meu. Porque no dia que você estiver pensando que consegue fazer sozinho e não precisa mais do apoio, a primeira coisa que você faz é o quê? É ir embora. Só que aquele que recebeu a palavra, que sabe da dependência que ele tinha no Senhor, o que é que ele fazia? Lembrava constantemente, vocês leram comigo: ei, chegou aqui em Betel, eu vou te dar essa terra. Opa, levanta um altar para o Senhor aqui. Levanta um altar aqui para que eu nunca esqueça de onde Ele me tirou, para onde Ele me trouxe. Ei, mas é aqui nesse que você vai ficar? Não, Abraão, não é aqui não. Tu continua andando aí, porque começou agora a tua peregrinação. E aí ele vai de um lugar para outro. E quantas vezes nós não desistimos no meio do caminho? Não porque eu já estou cansado, não porque eu já fiz tanto, não porque eu já caminhei tanto, não porque a promessa do Senhor já está com 20 anos e nada. Ele tinha 75. A promessa do filho se cumpriu com quantos? Com 100. Tem uma frase que eu falo, mas não é minha, né? É de um pastor muito conhecido, que ele diz o seguinte: a promessa do Senhor fora do tempo dele é falsa. Abraão tinha a promessa. Quem entregou a promessa a Abraão? Quem entregou? Quem entregou? Deus. A promessa era para Abraão, sim ou não? Sim. Agora Abraão tentou antecipar a promessa quando nasceu o filho Ismael. A promessa estava certa, a pessoa estava certa e era Deus que tinha entregue. Mas fora do tempo, ela não é promessa, ela é maldição. Agora a promessa de Deus, tem um bocado de promessa aí que tem uns profetas aí meio engraçados, irmão. Então recebe uma palavra profética, o que é que eu digo? Primeira coisa que você faz é pede confirmação ao seu coração.
Pode ser o pastor que lhe entregue. Pede confirmação. E aí depois que Deus confirma, você vai agora orar para Ele entender. Vocês estão aqui? Qual é o tempo para que ela aconteça? E Abraão começou a caminhar, e aquele povo foi crescendo. Por quê? Porque a palavra de Deus não muda. Porque a palavra que Deus tem para a tua vida, pastor, mas já tem 10 anos que eu recebi uma palavra e nada aconteceu. Irmão, persevera, acredita, tem fé e recebe e crê que ela vai acontecer. Continua, irmão, e vive a partir daquela palavra que Ele te entregou. As pessoas querem viver a partir da palavra de Deus, mas quando Deus fizer dar certo, tá bom. Deus está sempre pronto, quem não está pronto é você. Deus está sempre pronto, irmão. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, Abraão, não dá mais para a gente ficar junto. Ló disse a ele: pois separa, escolhe para onde tu quer ir. Porque Abraão, ele estava firmado na promessa. Não era para o lugar mais bonito. Às vezes Deus manda você fazer umas coisas loucas, irmão, e você nem consegue acreditar. Segura na mão do irmão aí, balança ele e diz assim: irmão, olha só para a promessa. Olha para a promessa, irmão. E deixa eu dizer, quando Deus começar a liberar os gostinhos pequenininhos, ó, sabe o açúcar, o docezinho, Ele vai liberando devagarinho. Quando Ele começar a liberar, você se agarra com ela. Não solta ela não, irmão. Sabe por quê? Porque a pessoa que tem que acreditar nas promessas é você. Não é o do lado esquerdo, nem o do lado direito, nem o seu amigo, o seu vizinho, o amigo do trabalho, não é ninguém. Quem tem que acreditar na promessa é você. É por isso que eu me agarro com ela. O Senhor disse uma vez, eu estava trabalhando, estagiando, comecei as coisas a darem certo, fiz uma casa, fui morar com a minha esposa, não tinha uma casa para morar, era dentro da casa com a minha mãe, e aí eu decidi sair. Quando eu cheguei em casa, aí olhou um bocado de gente para mim e disse assim: tu está ficando doido. Mas por quê? Como é que tu vai sair de um negócio que está bom para ti? Não estou mandando ninguém sair dos empregos, viu? Sangue de Jesus, vocês ficam nos empregos de vocês. Como é que tu vai sair de um canto que está bom, que olha como era que a gente estava, olha hoje como é que vai? Não, mas eu não aguento mais não. Outra coisa que eu quero lhe dizer: o local que Deus te levou é um local que lhe traz paz. O local que Deus lhe levou é um local que lhe traz conforto, lhe traz alegria. Vai ter o desafio, vai ter as guerras? Vai, meu irmão. Vocês acham que eu não tenho, não? Tem. Mas deixa eu dizer, sempre o favor de Deus acompanha. Sempre o favor de Deus acompanha. E eu olho, sabe para quem? Eu olho para aquilo que Deus está me confiando. Eu olho para os meus filhos, como é que eles estão. Eu olho para minha esposa, como ela está. Eu olho para como está a minha vida financeira. Eu vi esses dias um vídeo até repostei no meu Instagram, me ajuda, Ravi, quem foi aquele pastor? Não lembro já o nome dele. Que ele estava falando que você quer conhecer um cristão? Olhe como é que ele trata as finanças dele. Se ele honra com os compromissos dele, se ele é honesto nas finanças dele, se ele tem compromisso e responsabilidade com aquilo. Meu Deus, aquele senhorzinho da cabeça branca que é presbiteriano. O Hernando Dias Lopes, glória a Deus, obrigado Jesus, é ele mesmo. Ele pregando lá, irmão, e sabe por quê? Porque tem muita gente que quer esconder a sujeira debaixo do tapete. É fácil eu dizer que eu sou crente no altar, mas fora do altar eu vou escondendo debaixo do tapete o que eu ando fazendo. Não é assim que a gente cumpre o princípio, e não é assim que Deus abençoa a gente não. Sabe qual é o maior testemunho que você vai dar? É o da sua vida, não é o que sai da sua boca não. Meu Deus. Vamos voltar para Abraão aqui que é melhor. Aí Ló separa para Abraão, e aí Abraão e Ló escolhe: não, eu quero o verde, quero o mais bonito. Sabe por quê?
Porque Ló estava olhando para aquilo que era mais fácil. Só que a facilidade aos olhos humanos é diferente do que é fácil para Deus. Pastor, e tem alguma coisa difícil para Deus? Tem não. Mas Ele quer que você entenda que Ele é um Deus grande na sua vida. Quando é fácil, parece que Ele é tão pequeno que eu consigo fazer só. Mas quando é impossível, aí Ló vai para o lado das campinas do Jordão e Abraão vai para o deserto. E o que é que tem no deserto? Tem areia e Deus. E o que é que eu preciso? Eu não preciso nem da areia, eu só preciso de Deus. Irmão, você só precisa dele. Preste atenção. Botou o tema? Bota o tema. Cadê o tema? Aí dá certo o tema. Preste atenção. Primeiro eu quero que você saiba que tem aqueles que recebem a palavra do Senhor e não saem do local que está por conta de quê? Por conta que continua preso a coisas que já não fazem mais parte dele. Essa é a primeira pessoas que eu quero lhe dizer. Quem está aqui comigo? Você recebeu uma palavra, o que Deus está dizendo é o seguinte: sai do teu lugar, porque eu quero que tu viva o que eu tenho para a sua vida. Então eu me desprendo de tudo aquilo que já não faz mais parte. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de nada do que tu aprendeu. Ele não precisa. Não ache que Deus precisa da sua eloquência, da sua palavra, da sua sabedoria, do seu dinheiro, da sua prosperidade. Ele não precisa de nada disso aí, irmão. Moisés estava no palácio, versado em línguas, lutador de artes marciais. Deus tira ele do palácio e leva para o deserto até ele ficar gago. Quando ele está gago, Deus aparece para ele e diz assim: agora eu vou te usar, agora tu vai lá libertar o povo. Porque, irmão, se for Deus que faz, você tem que entender que a dependência nele é integral. Se for você que faz, boa sorte, não precisa depender de Deus. Tem aqueles, olha aí, mudança de direção. Às vezes Deus dá uma direção, é para ir para cá. Aí o que é que a gente faz? Não, mas aqui é bom. Não, mas aqui é cômodo. Aí você dá um passo para lá e 3 para cá. Não, mas Deus está mandando eu ir para lá. Mas aqui está tão bom. Aí você fica dependente de tanta coisa. Fica dependente de um líder. Fica dependente de um parente. Fica dependente dos bajulador. Tem gente que ama bajulador, para estar perto. Ei, você é bom, você é bom. Mas quando os cabas chegam para mim e dizem que eu preguei bem, eu digo assim: Deus, eu não preguei não, quem pregou foi tu. Tira a coroa aqui na hora e eu entrego a ele. Está aqui, é tua. Tem nada de bom em mim não. Por quê? Porque a minha dependência dele, eu estar na direção certa, é mais importante do que qualquer outro paliativo. Vamos começar uma igreja? Vamos começar um ministério, Jesus. E aonde é? Lá naquele canto. Pai, Senhor, é grande demais. Eu cheguei aqui, estava andando aqui dentro, eu disse: meu Deus, cabe quantas pessoas aqui dentro? E eu andando, aí o Senhor foi bem aqui nesse canto. Ele olhou assim: se tu vier pelos teus olhos, é tu, não sou eu. Meu Deus. Então, Senhor, deixa eu obedecer, que é melhor. E aí sabe o que é que eu faço? Eu não vou dando os 3 passos para lá e 1 para cá não. Olha, eu dou 1 para lá e 3 para cá, eu estou ficando mais longe. Estou ou não estou? Não, mas é para ali o caminho. Aí eu dou 1 para lá, mas aí eu dou 3 para cá. Aí daqui a pouco você vai cair. Você vai cair porque você está preso a algo que Deus não quer mais que você esteja. Você está preso a um vício. Pode ser um celular, irmão. Tem gente que é viciada em celular. Deus tenha misericórdia de mim. Essas são as primeiras pessoas que caem, mas não vai na direção certa. Aí tem os outros que faz assim: eu vou na direção certa, mas eu vou carregando comigo aquilo que eu não consigo soltar. É o Ló. Vem cá, Ló, mas eu. Aí vai e dá trabalho, irmão. E o cabo não consegue dar um passo grande não, você só dá um passo bem pequenininho.
Por quê? Porque está carregando peso, irmão. Deixa esse peso para trás. Vamos caminhar livre, acreditando naquilo que Deus deu. Sacode o teu irmão e diz assim: deixa para trás, irmão. Solta isso aí. Hoje eu estava vendo uma mulher pregando, ela parece que prega igual a Camila Barros. Eu já estou com vontade de hoje pregar igual a Camila Barros, mas não dá para mim não. Ó, imitação não é de Deus não, irmão. É não. Eu também te amo, Senhor. E aí você vai e te arrasta. Você não dá passo para trás, mas você está levando um peso que não é seu. Aí sabe o que é que você tem que deixar para trás? Eu vou dizer: deixa para trás as amizades que já não fazem mais parte. Deixa para trás as influências, as palavras contrárias que você recebeu durante a sua vida toda, mas a promessa é de quem? É sua. Deixa para trás as feridas das pessoas que te machucaram. Se você subir no altar do Senhor, se você assumir um emprego, se você assumir uma liderança, uma responsabilidade no trabalho, na sua casa, para poder querer mostrar para alguém o que você é, você está fadado ao fracasso, irmão. Você não precisa, meu Deus, você não precisa mostrar para ninguém quem você é. Você precisa estar na direção certa que Deus lhe chamou. A vantagem de quem vai carregando os pesos, que vai sofrer, mas vai ter uma hora que vai soltar o peso, porque não aguenta, ou então para. E aí começa a dor sabe do quê? De paralisar. Aí você começa a deixar o amor do Senhor esfriar, aí você já não ama mais tanto os irmãos, aí você já não consegue mais, olha, eu não consigo orar mais todo dia. Aí você começa a esfriar. Por quê? Porque você está trazendo um peso que não é seu. Vocês estão aqui? E tem o terceiro. O terceiro que caminha por fé, que não tem medo. Ei, é para lá que tu vai para aí. Aí o cabo é desprendido. Rapaz, aí isso então fica tudo para trás, eu não vou levar nada. Mas rapaz, eu servi nessa igreja, nesse ministério, eu ajudei, eu construí, eu plantei, eu fiz tudo. Ei, irmão, vai-se embora e não leva nada. Acabou, Senhor. E aí você vai no caminho certo. Mas pastor, tem aqui a minha família, eu estou ajudando o meu pai e a minha mãe e tudo. Às vezes você não está ajudando não, você está atrapalhando. Sabe quando é bom ajudar? É bom ajudar quando Deus manda. Deus mandando é bom. Agora Deus não mandando é peia. Quem é que quer apanhar? Eu não quero não. Pastor, dê um exemplo. Chega um irmão e diz assim: irmão, estou passando dificuldade lá em casa, me ajuda. Aí você vai e ajuda com todo o coração. Deus manda ajudar ou não manda? Manda. Aí passa um mês, o irmão continua na peia. Rapaz, eu estou na tá difícil ainda, não sei o que, eu quero que você me ajude. Aí você vai e ajuda de novo. A segunda vez. Aí o irmão volta um mês depois e diz: Gascor, está difícil, está do mesmo jeito, não está fácil. Aí você vai e ajuda a terceira vez. Aí sabe quem é que começa a passar dificuldade? Você. Porque tu não está deixando Deus trabalhar na vida dele, irmão. Se Deus falar, tira o relógio, dá, tira o dinheiro que tem na carteira, dá, deixa eu lhe dizer, eu não sou preso e apegado a nada. A minha esposa sabe, os meus filhos também. Eu gosto mais de fazer pelos outros do que por mim. Sabe por quê? Porque eu aprendi o valor de estar diante do Senhor, quando Ele me curou, quando ninguém podia mais fazer isso. Então já não tem mais valor, o valor é Ele. E aí você tem aqueles que estão no caminho, deixa para trás, deixa tudo para trás. Sai da tua parentela, e o caba sai. Mas como é que vai ficar o meu sobrinho, o meu primo, o meu tio, o meu avô que depende de mim tudo? Ei, irmão, Deus está dizendo que tu tem que deixar para trás. Você acha que Deus vai cuidar dele melhor que você ou não? É claro que vai. Ou você é melhor do que Deus? E aí eu vou para o caminho aqui que Deus me chamou. Preste atenção que eu vou agora. Preste atenção.
tira um medo do teu coração, tira a dúvida do teu coração, tira o medo, sabe por quê? Medo é a fé no reino errado. Se você tem fé, e eu sinto a presença do Senhor, você caminha debaixo da palavra que você recebeu e naquilo que você acredita. Se você tem medo, irmão, você está tirando a fé que Deus lhe deu e colocando fé no inimigo, de que vai dar errado, de que não vai dar certo. É a fé no reino errado. Agora tem algo poderoso quando nós obedecemos. Preste atenção. Abrão saiu e levou o sobrinho dele. Até que o sobrinho dele chegou e disse assim: agora a gente vai se separar. Foi Abrão que chegou e disse. E aí quando eles se separaram, tá aí, eu li com você. Aí o Senhor se revelou a Abrão. Nem foi antes e nem depois. Sabe por quê? Porque o processo Abrão ainda estava passando. Passando de deixar para trás o que tinha que deixar para trás. A ponto dele dizer assim: não dá mais para a gente ficar junto. Fica, Ló, escolhe para onde tu quer ir. Quando eles se separam, está lá em Gênesis 4, acho que é o 13 que a gente leu. Quando eles se separam, aí o Senhor se revela a Abrão e diz assim: eu te farei pai de nações. E ele renova a promessa, sabe por quê? Porque a caminhada na direção certa, ela exige sempre as nossas mudanças. Os nossos olhos a entender, todos nós temos algo que nós precisamos mudar, todos nós, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. O pastor tem coisa para mudar, a Charlene tem coisa para mudar, tem um bocado, mais que eu ela, viu? Senhor, tem misericórdia de mim. Todos nós temos. Agora tem aqueles que caminham por fé e os que são paralisados pelo medo. Você hoje está se colocando no lado de quem? Da fé ou do medo? Ei, deixa eu te dizer aqui, se anima comigo, irmão. Quando tu caminha por fé, Deus começa a abrir as portas. Quando tu caminha por fé, Ele começa a te fazer prosperar no deserto. Quando tu caminha por fé, Ele começa a se revelar a você. E diz, todas as vezes Deus já não aparecia mais para Abrão, para dizer, essa terra é tua, essa terra é tua. Quando ele chegava da nova terra, ele se abaixava e levantava um altar ao Senhor, porque ele aprendeu como que tem que fazer. Eu cheguei aqui, levanta um altar. Oh, eu cresci, eu cheguei aqui, eu levanto um altar. Meu Deus, hoje eu estou lá, eu cresci, quando eu olho para o Haroldo lá atrás e olho para esse hoje, eu paro, levanto um altar de adoração. Ele aprendeu que o caminho é sempre render honra e glória a Deus. E tem pessoas, irmão, que quando as coisas começam a prosperar, começam a achar que é Ele que faz. E toca na glória do Senhor. Meu Deus, pastor, e agora? E agora é o seguinte: fé, medo, direção. Tenho a direção, tenho a palavra. Eu caminho por fé. Segura na mão aí do teu irmão aí. Meu Deus, se prepara aí, irmão. Você vai declarar que você vai viver por fé. Você vai declarar que as promessas de Deus para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para o seu trabalho, meu Deus, para a igreja, aonde você está, meu Deus, eu sinto a presença do Senhor. Você vai declarar agora: eu viverei por fé. De novo, eu viverei por fé. Meu Deus, meu Deus. E aí, aí Deus chega para Abraão e diz assim: olha para as estrelas do céu, porque a dos campos eu já te mostrei aqui que essa terra eu vou te dar.
Só que agora eu vou te mostrar que eu farei a tua semente. Sabe por quê? Eu vou encerrar aqui. Essa é a última parte da palavra. Porque aquilo que é impossível para ti é onde Deus vai mais te abençoar. Como é que Deus chegou para Abraão e diz: a tua semente, olha para o céu, olha as estrelas. Conta aí se tu pode contar. Não dá não para contar não, Senhor. Pois assim vai ser a tua semente. Mas, Senhor, não tenho nenhum filho. Não tenho nenhum filho. Como é? Porque assim Deus faz a partir do nada. É bom ser cooperador. Vamos, louvor. É bom ser cooperador, é bom. Mas melhor ainda é viver o milagre. Vou repetir. É bom ser cooperador. É bom segurar na mão de Jesus e dizer: Jesus, eu já dei esses passos aqui, me ajuda agora e dá mais uns passozinhos. É bom, não é? É, mas é bom quando Ele faz um milagre a partir do nada, porque isso gera vida dentro de você. Eu sei que tem pessoas aqui que está gerando vida dentro delas. Meu Deus. Ei, irmão, eu quero te convidar a viver por fé. Ei, quando a gente vive por fé, não tem dificuldade nem desafio não, irmão, porque Deus, Ele abençoa de sobremaneira. Pastor, e por que eu ainda estou na dificuldade? Deixa eu dizer, porque Deus ainda está te alinhando, irmão. Deus ainda está aprumando a direção. Olha a direção aqui. Às vezes você está indo até na direção certa. Olha aqui para mim. Mas é porque você ainda está pendendo um pouquinho para a margem. Estou indo para o canto certo, mas eu estou indo. Aí Deus diz: opa, peraí, apruma ele. Vamos ficar de pé? Ei, eu estava em casa e o Senhor me mostrava, sabe o que? Meu Deus, que coisa linda o que Deus está fazendo aqui na igreja. Nós viemos para cá com acho que 40 pessoas, 50 pessoas. Muitas palavras contrárias, muita gente que torce contra. É os próprios crentes que torcem contra. E tem hora que a gente olha para os desafios, porque a gente pede ao Senhor. A gente pede, aqui tem um coração de carne que bate aqui, irmão, ó. Mas quando a gente consegue ver Deus batizando, quando a gente consegue ver pessoas confessando o nome do Senhor sendo alcançadas, quando a gente vê o amor das pessoas quando chega aqui, nós somos uma família. Eu disse hoje à minha esposa isso, e deixa eu dizer, o que eu digo no altar é o que eu converso em casa. É muito bom ser igreja. É muito bom ser igreja. É muito bom você ter pessoas que oram por você e com você. O pastor de vocês ora por vocês, irmão. É muito bom. Amém, meu amor, obrigado. É muito bom. Eu queria pedir os pastores, pastor Valber, se o pastor Valber puder ir, pastor Carlos, para pegar as bandejinhas, para a gente servir o pessoal, por favor, pastor Dalmi, por favor. A gente vai servir o cálice, nós vamos cear agora. Meu Deus, que presença. É como se nós tivéssemos aqui como se fosse uma nuvem eu sinto do Senhor, olha que coisa louca, como se o Senhor estivesse grato e feliz comigo. Eu só procuro agradar a Ele. Deixa eu dizer, irmão, não se entristeça comigo se eu não lhe agradar. Não se entristeça não. Mas saiba que eu estou dando o meu melhor. Eu estou fazendo o meu melhor. Todos os dias quando eu venho aqui, eu venho com temor a Deus. De me sentar aqui, às vezes eu digo, se eu me levanto, eu fico de joelhos, eu oro, eu agradeço. Mas eu sei que não é a minha atitude o que eu faço, é o que Ele vai fazer.
Eu quero que cada um saia do seu lugar e venha pegar aqui na frente. Eu quero que vocês comecem agora a entender esses passos diante do altar. O altar tem muito para entregar a vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vou chorar sozinho aqui não, vocês vão chorar mais eu, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais aí, Gil, ainda? Acabou? Meu Deus. Senhor, multiplica os cálices em nome de Jesus. Oh, não se preocupe que todos nós vamos ceiar. Se o cálice estiver acabado, aí é que vai ser em família mesmo, que nós vamos pegar o pão e dividir com o irmão. É assim que Jesus faz. É desse jeito que Jesus faz. Meu Deus. Amém. Eu quero que levante a mão só quem não recebeu. Quem não recebeu. Ali, amém. Venha buscar o meu amor, vou lhe entregar o meu. Charlene, divide aí para mim e para ti. Alguém mais não recebeu? Levanta a mão. Ó, tem aqui, ó. Quem mais não recebeu? Quem tiver aí marido e mulher, hoje divide. Isso é ser igreja. Aleluia. Isso é ser igreja. Não deu certo aqui, ó. Ravi, divida com a sua mãe aqui, ó. Obrigado, viu, André? Glória a Deus. É isso, irmão. Daqui a pouco nós vamos estar ceando aqui e vão ser 2, 3 cultos para a honra e glória do Senhor. E nesse momento vai ser o momento de dividirmos com os irmãos aquilo que Ele nos confiou, irmão. Porque a palavra foi dita a Abraão: eu abençoarei você e todos aqueles que te abençoarem. Irmão, creia, irmão. Aqui é um local de bênção. Deus sempre manda eu falar: diga a eles que aqui é um local seguro. É um local que eles podem ter confiança, que eles podem colocar o coração deles. É uma honra orar por você. É uma honra lhe servir. É uma honra ouvir o seu coração. Isso é ser família. Já divide aí com o irmão. Meu Deus.